Com certeza, a maioria das pessoas já ouviu falar de Abraham Lincoln. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Teve um único mandato, e neste ele aboliu a escravidão, e mostrou ao mundo como gerenciar um país e ser lembrado por isso. Mas nem só coisas boas ele fez. Ele supostamente era atrapalhado, autoritário e relativizava tudo. Hoje, veremos 5 curiosidades sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, em uma cabana na fazenda Sinking Spring, no condado de Hardin, Kentucky. Ele era o segundo filho de Thomas e Nancy Lincoln. Quando ele tinha 9 anos, sua mãe morreu de uma misteriosa doença do leite, que varreu o sul de Indiana. Mais tarde, soube-se que a estranha doença era devido ao consumo de leite contaminado de uma vaca que havia ingerido a venenosa raiz de cobra branca. Na juventude, a família se mudava com frequência, tentando ficar um passo à frente de problemas financeiros e doenças, antes de finalmente se estabelecer em Collis County, Illinois. Ao longo do caminho, Lincoln tornou-se conhecido por sua força física, bem como por sua formidável autoeducação. Aos 21 anos, ele saiu de casa e foi de canoa para New Salem, Illinois, onde assinou contrato com uma empresa local de barcos fluviais. Lincoln foi muito persistente em sua vida. Ele faliu no comércio aos 31 anos, perdeu uma eleição estadual aos 32, perdeu a esposa aos 35, teve colapso nervoso aos 36, perdeu uma eleição para prefeito aos 38, perdeu outra eleição estadual aos 46, perdeu uma eleição federal aos 48, perdeu a eleição para o Senado aos 58. Mas, aos 60 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Hoje é considerado um dos maiores líderes de todos os tempos. O presidente Lincoln só deveria dizer algumas palavras após o orador principal tivesse falado ao público na cerimônia de dedicação do cemitério militar de Gettysburg. Naquele local, há poucos meses, havia ocorrido uma das mais sangrentas e cruciais batalhas entre os Estados Unidos e a Confederação. Em menos de 2 minutos o estadista honrou os mortos e deu um propósito para a democracia americana. Na tarde de quinta-feira de 19 de novembro de 1863, Lincoln disse as poucas e eloquentes palavras que em 5 versões registradas, seriam imortalizadas em uma placa no monumento a Lincoln em Washington. Sob a sobra desse monumento, essas palavras foram ainda aludidas por Martin Luther King, em seu discurso, Eu Tenho um Sonho, completando ainda mais uma etapa na disseminação dos direitos civis a todos os cidadãos. Benjamin Franklin não é o único líder político americano que demonstrou uma mente inventiva. Depois de estar a bordo de um barco a vapor que encalhou em baixios, e teve que descarregar sua carga, Lincoln, que adorava mexer com máquinas, projetou um método para manter os navios flutuando ao atravessar águas rasas através do uso de câmaras de ar de metal vazias presas aos seus lados. Para seu projeto, Lincoln obteve a patente número 6.469 em 1849. É o único presidente americano a ter uma. Lincoln fez coisas que não exatamente se associam com a nossa ideia de um líder democrático. Clement Vallandigham foi um democrata de Ohio, que durante os dias negros da Guerra Civil, gostava de irritar seus rivais republicanos, opondo-se tudo o que representavam. No ano de 1860, ele fez campanha para acabar com a guerra criticando Lincoln por sua abordagem arrogante à liberdade civil. Lincoln responde a críticas mandando prender Vallandigham, e julgado pelos militares foi deportado para as linhas inimigas. Vallandigham não era um espião e nem estava ajudando a Confederação. Ele era apenas um cara que tinha uma admiração equivocada pelo Sul, e se sentiu desconfortável em vencer uma guerra esmagando a liberdade de civis. Deportá-lo por expressar esses pontos de vista estava longe de ser um ato democrático. A Proclamação de Emancipação é sem dúvida um dos documentos mais importantes da história dos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, protagonizados pelos Estados do Norte, que faziam parte da União, contra os Estados do Sul, integrantes da Confederação, o presidente Lincoln emitiu a proclamação não uma, mas 2 vezes,
primeiro, em uma forma preliminar em 22 de setembro de 1862, estipulando que entraria em vigor em 1º de janeiro de 1863, se os estados do Sul não tivessem dado um fim à sua rebelião até aquela data. Quando a Confederação se recusou a ceder, Lincoln emitiu a segunda e última proclamação de emancipação em 1º de janeiro de 1863, mudando o status legal nos termos da lei federal de mais de 3,5 milhões de afro-americanos, de escravizados para livres nos estados separatistas da Confederação. A proclamação, porém, não foi completa. Não se aplicava aos quase 500 mil afro-americanos escravizados nos estados escravistas da fronteira da União ou aos escravos no Tennessee. Esses escravizados foram posteriormente libertados por ações estaduais e federais. Além do mais, alguns estados, localidades e proprietários de plantações ignoraram a proclamação por muitos meses e até anos após a segunda emissão. Muitos pesquisadores acreditam que, ainda que a emancipação geral tenha sido um ganho político do seu governo, Lincoln e muitos dos seus aliados não acreditavam na convivência pacífica entre brancos e negros em liberdade. Não se reconhecia nos afro-americanos os mesmos direitos sobre a formação nacional que tinham os homens brancos. Mas a proclamação abriu o caminho para a abolição total da escravidão nos Estados Unidos e mudou o curso da guerra. Inicialmente, o objetivo de Lincoln era principalmente preservar a União, mas por meio da proclamação, ele garantiu que a guerra também seria travada para acabar com a escravidão. O presidente Abraham Lincoln foi morto durante a apresentação de uma peça no Teatro Ford, em Washington, pelo ator John Wilkes Booth. Na noite de 14 de abril de 1865, Booth protagonizou a cena que o eternizou. Ele era um sulista inconformado com a derrota na Guerra Civil, e fazia parte de uma conspiração que envolvia outras pessoas e outros alvos. Booth fugiu por 12 dias, até ser morto na Virgínia. Mediante a fé.